Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei qual é o horário que vocês vão assistir aí. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a isomeria óptica, né? Que é a continuação do capítulo 2, que a gente falou de isomeria de compostos diferentes, mesma composição. Agora a gente vai falar da isomeria óptica, né? Não é um assunto tão difícil também, mas também não é tão fácil. A gente vai lá, né? A isomeria óptica, ele traz esse primeiro exemplo aqui para a gente abordar a parte de simetria, né? Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês. Observe as formas dessa borboleta, né? E você consegue, né? Reconhecer simetria no corpo dessa borboleta. Se você partisse ela ao meio, né? E você colocasse ela aqui, comparasse depois de cortada ao meio, você observaria que ela estaria igual, né? Ou seja, a simetria é isso. Quando um determinado objeto ela tem os dois lados iguais, né? Ou seja, a simetria ela seria um processo estético, né? Por exemplo, quando você rasga uma folha de papel, por exemplo, aqui, ó, se eu rasgasse essa folha de papel na ponta e assim, você observa que aqui eu já não tenho uma simetria. Olha aí, ó, olha o tamanho. Então, a simetria ela é quando você consegue recortar um papel de forma igual. Toda vez que eu falo que é simétrico, é igual. Quando eu falar que é assimétrico, ela é, ela é diferente, né? E aí, com base nisso, né, a gente pode, igual eu já falei, né, comparando as asas da borboleta, se a gente for olhar aqui, a gente consegue observar essa simetria aqui na borboleta, né? Olha aí, perfeito, né? Você for olhar como é que a natureza é linda. E se a gente for olhar, a gente pode verificar na natureza, né, muitos objetos que são simétricos, né, que de forma real a gente pode estar relacionando com a isomeria ótica, né? Igual eu já falei da igualdade das asas da borboleta. No entanto, olha aqui, ó, no entanto, se a imagem saísse do espelho e ficasse lado a lado com a borboleta real, o sinal da asa apareceria do lado esquerdo e não seriam sobreponíveis. Beleza, olha aí. Aqui tem, por exemplo, a asa da borboleta, ela tem alguns sinais, né? Um sinal, por exemplo, pode ter um sinal na direita que não tem na esquerda. E aí, quando você coloca isso numa imagem especular, você não vai conseguir ver, por exemplo, se tem um sinal na direita, ele vai ficar para a esquerda. Ou seja, isso quer dizer que elas não seriam sobreponíveis, né? Ela vai gerar uma imagem especular. Isso é a geometria óptica, ela gera uma imagem especular. É fundamental a gente entender esse fenômeno de geometria óptica, né, que ocorre nas moléculas orgânicas. Aqui a gente já vai iniciar com a parte de geometria óptica, né, que foi um medicamento aí utilizado na década de 50, né. Esse medicamento ele era utilizado principalmente por mulheres grávidas, né, porque ele diminuía, na verdade ele atuava como um sedativo, né. Ele aliviava os tão conhecidos aí enjoos na gravidez, né? Mas, no entanto, pessoal, o uso desse medicamento chamado talidomida, ele foi associado a um dos maiores acidentes médicos, né, registrados já na história, né? As gestantes que consumiram esse medicamento, os bebês, eles nasceram aí na verdade, as mulheres que consumiram esse medicamento no período gestacional, esses bebês, após com o passar de 9 meses, eles apresentaram algumas deformações físicas, né? E aí, e isso foi comprovado que essas deformações ocorreram por mulheres que consumiram a talidomida, né? Por que que isso aconteceu?
A gente vai entender isso agora. Esse acidente médico ele foi estudado pelo australiano McBride e o alemão Linz, né, em 1971. Eles associaram esse acidente médico com uma característica muito importante que alguns compostos apresentam, que é a isomeria óptica, né? Para saber se uma molécula apresenta a isomeria óptica, basta você comparar as estruturas de uma determinada imagem, né? Ou seja, se essa estrutura ela gerar uma imagem especular, você vai estar observando ali isomeria óptica, ok, pessoal? Se as estruturas das moléculas, na hora que você observar no espelho a imagem, não coloca no espelho, né, para observar a imagem especular, e elas não se sobrepõem, você vai estar observando ali a isomeria óptica, né, como eu já falei para vocês, isomeria óptica. Aí, esses dois isômeros gerados, né, eles vão ser denominados de enantiômeros, né? Tudo que gera uma imagem especular é chamado de enantiômeros, né? E suas moléculas elas vão guardar entre si um objeto da imagem especular, de modo que não possam ser sobrepostos. Igual a mão aqui. A mão ela é a imagem especular da outra, né? Você tem essa mão aqui e você tem a posição dos dedos, ó. Ela gerou uma imagem especular, ou seja, ela não pode se sobrepor na outra, ou seja, ela é sobreponível, certo? Gera uma imagem especular, mas não consegue se sobrepor, ela é sobreponível. Aqui eu tenho um exemplo aqui do ácido lático, né? Observem aqui que eu tenho um asterísticozinho aqui, né? Observe que tem 4 ligantes diferentes, né? Observe que essa molécula ela é assimétrica, ela não é simétrica, ok? Então, isso já faz com que ela tenha uma imagem especular. Observe que aqui eu tenho o ácido delático e o ácido L-lático. O ácido delático, na sua imagem especular gerada, ela vai ser o ácido L-lático. Ou seja, aqui ele está com desvio para a direita e aqui ele está com desvio para a esquerda. Observe a posição da hidroxila. Ó, tome como referência a posição da hidroxila, né? Aqui ela está na direita e aqui ela foi para a esquerda. Mas isso só vai acontecer quando eu tiver 4 ligantes diferentes, que é o que a gente vai abordar lá na frente, que é a parte de carbono quiral. E aqui eu tenho um exemplo 3 e 4, né? 3 e 4, ó. Observe que os ligantes, ó, eu tenho dois ligantes iguais. Então, ela não vai ter uma imagem especular, né? Ela vai só apenas rotacionar aqui. Ou seja, então aqui eu não tenho uma isomeria óptica por causa os 4 ligantes, eles não são diferentes, né? Se vocês lerem aqui, ó, essa parte aqui, vocês vão observar que está tudo que eu falei aqui, né? Olha aqui, ó. Nesse caso aqui do 3 e 4, ele fala o seguinte, vem aqui, ó, quer ver, ó, 3 e 4, permite que elas se sobreponham, né? Aqui nesse caso ela pode ficar assim, ó, essa molécula, e na outra ela vai ficar assim, certo? Ok? Ela vai se sobrepor, né? E aqui não vai, aqui né, em cima no ácido lático não vai sobrepor, e nesse aqui ele vai sobrepor, certo? E aqui eu tenho o reconhecimento de uma isomeria ótica, né? Eu tenho aí isômeros planos geométricos, né? Porque eles vão possuir propriedades físicas, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. As diferentes temperaturas de ebulição do etanol e do éter dimetílico, você consegue identificar esses isômeros aí. Eles vão apresentar a mesma forma molecular, mas só que tem características diferentes. Você vai conseguir identificar através do ponto de ebulição. E aí, pessoal, como eu já falei para vocês das posições D e L, né? D e L, a gente vai ter que observar que a luz ela vai ser polarizada, né? A luz, o que é a luz? A luz é o resultado a luz branca ela vai ser o resultado de uma emissão de radiação de todos os comprimentos de onda, né? No espectro visível, de modo geral que quando a luz branca ela é emitida, seus raios vão se propagar em todos os planos, igual aqui, ó.
quando eu tenho a emissão da luz branca, os raios vão se propagar, tanto para cá, tanto para lá. A luz polarizada, ela pode ser obtida por um meio chamado de polarizador, pessoal, que é isso aqui, que a gente vai ver aqui mais abaixo. O polarizador, ele vai ter a capacidade de direcionar o feixe de luz para a esquerda ou para a direita, né? Ou um único plano, que assim que você estiver controlando. Dessa maneira, a luz polarizada é aquela que se propaga em um único plano. Se você perguntar o que é a luz polarizada, é a luz que se propaga em um único plano, né? A luz polarizada e a isomeria óptica, né? A gente também pode definir aí a tão chamada configuração relativa, né? Configuração relativa seria a luz sendo desviada para a esquerda ou desviada para a direita, como você pode observar aqui, para cima ou para baixo. A luz polarizada, a vibração apenas de um plano, né? A luz quando ela é desviada para a direção levógena, são substâncias desviadas para a esquerda. Então, ela pode ser representada pelo L ou pelo sinal de menos aqui. Toda vez que você vê o L na frente e um sinal de menos aqui, na frente de uma estrutura, porque ela está sendo desviada para a esquerda. E a de estrógeno, ela é representada pela letra D, né? Pelo sinal de positivo. Ah, professor, como é que eu faço para... Como é que é o nome do aparelho que ele dizia luz polarizada? Ele é chamado de polarímetro, pessoal. O polarímetro, ele é capaz de direcionar a luz, né? Falar a configuração relativa ali da luz polarizada. Por exemplo, se uma molécula desvia para a esquerda ou para a direita, né? Quando a gente tem isômeros D e L, quando os isômeros D e L estão presentes na mesma quantidade, a gente chama isso aí de uma mistura racêmica, né? Ou racemada. Nessa mistura, o isômero desvia para a direita a luz polarizada e um ângulo, o isômero desvia a luz polarizada para a esquerda, né? Como ambos estão presentes na mesma concentração, o somatório dos desvios desvio é nulo, né? E a luz polarizada acaba sendo desviada. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho, ó, só para voltar aqui, eu tenho o exemplo da talidomida, né? Só voltando aqui, pessoal, só um pouco, bem aqui, que eu esqueci de falar para vocês. A parte da talodamida, né? Quando eu falei de isômeros, por que a talidomida, ela fazia mal para as mulheres grávidas, né? Porque ela tinha o isômero D e L, né, junto. E aí o pessoal não tinha um controle, né? Não sabia ainda que esse medicamento poderia afetar as mulheres grávidas, né? E aí, quando os compostos... aí foi possível observar que os compostos eles apresentavam uma isomeria óptica, né? E cada um enantiômero, ele reagia de uma maneira completamente diferente, né? Ele reagia de maneira diferente em organismos vivos, né? E aí, enquanto um dos isômeros funcionava como um excelente sedativo contra os enjoos das mulheres grávidas, o outro, que era o teratogênico, ou seja, ele era capaz de promover anomalias congênitas, né? Deformação da mãozinha, deformação no olho, deformação na orelha, e por aí vai, pessoal. E a talidomida, ela foi comercializada, pessoal, como mistura de dois isômeros por muito tempo, né? Até descobrir esse problema. Eis o problema pelo qual a talidomida ela é tão nociva para mulheres grávidas, né? Porque não houve a separação dos isômeros D e L para venda, né? Mas na verdade todos os fármacos eles sempre vão apresentar o D e L. No caso da laranja e limão, a laranja apresenta o D e o limão apresenta o L, né? Ou R ou S, né? Da esquerda ou da direita. E aí a laranja ela vai ter a característica doce e o limão vai ter a característica azeda. Viu como é que é muito importante essa parte da isomeria óptica? Um medicamento, se for obtido o isômero errado dele, ele vai funcionar de modo que não seja tão benéfico à sociedade, mas sim maléfico, né? E aí, pessoal, a gente tem que estudar para poder descobrir tudo isso aí, né? Voltando aqui, a gente já tinha passado a parte do polarímetro, né?
que dizia luz polarizada, e agora a gente vai falar um pouco aí da simetria, né, da isomeria ótica, né. Como já foi dito, né, para que os compostos sejam oticamente nocivos, é necessário que eles tenham um centro assimétrico, né. O que é o centro assimétrico? É o carbono quiral, 4 ligantes diferentes, né. No caso da talidomida, o carbono quiral, ele está aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Lembra que tem oxigênio aqui, hidrogênio aqui, pessoal. Beleza? E aí é muito interessante vocês lembrarem que o carbono assimétrico, pessoal, ele é composto pelo carbono, né, e cujo 4 ligações covalentes, ou seja, essas ligações covalentes, elas vão estar compartilhando ali os seus elétrons, né, em 4 ligantes diferentes, né. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, a representação de 3 dimensões de moléculas, né. Eu tenho um carbono assimétrico aqui, ó, carbono assimétrico, né, eu coloco a imagem especular. Quando eu vou sobrepor, quando eu coloco uma molécula em cima da outra, observe o que acontece aqui. Elas não ficam assim, elas ficam assim, ó, igual minha mão aqui. Se você colocar sua mão assim, ó, elas não vão se sobrepor, né? Não haverá sobreposição. Aí observe que o átomo de carbono está ali e as bolinhas diferentes, né? Se a gente voltar para a talidomida, né, a gente vai verificar ali a presença do átomo de carbono assimétrico, que faz com que a molécula tenha uma imagem não sobreponível e que corresponde a outra substância. Olha aí, ó, né? Olha a diferença aí, ó. Isso que fazia com que a talidomida tinha aquele efeito maléfico, né, sobre as mulheres grávidas. Esses dois isômeros, eles estavam misturados no medicamento, né? E aqui temos esses dois isômeros da talidomida, né? Essa época, na época em que os acidentes genéticos começaram a ser relatados, esse medicamento era administrado com uma mistura equimolar dos dois enantiômeros, né? Ou seja, era uma mistura equivalente com as concentrações iguais, né? Porque eles não sabiam qual que fazia mal e aí eles não tinham noção do perigo, né? Pessoal, aí hoje já está comprovado, né, que a talidomida tinha esse efeito maléfico. Se isso fosse descoberto antes, claro que a gente teria aí uma noção de que esses problemas teriam sido evitados, né? Não teríamos perdido tantas vidas aí como foi perdida, né? Por causa desse medicamento. Pessoal, aqui essa parte fica por aqui, se vocês quiserem resolver esse exercício. Mas tem um pedaço bem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, só para complementar a vida de vocês, eu tenho aqui o que vai... Esse aqui é muito legal, né? A quantidade de átomos de carbono assimétrico e o número de isômeros possível, né? Toda vez que você observar uma molécula, eu tenho aqui essa molécula aqui, ó. Vamos ver essa molécula, é um pouco mais complexa, né? Toda vez que você observar uma molécula, você tem que observar quantos carbonos quirais tem ali presentes, né? O que é o carbono quiral? O carbono quiral é aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Se você olhar aqui no Ca e no Cb, ó, um ligante aqui, outro ligante aqui, outro ligante aqui, outro ligante aqui. Aqui da mesma forma, um ligante aqui, um ligante aqui, outro ligante aqui, outro ligante aqui. Eles são diferentes, né? E aí quando ele apresenta esses carbonos quirais, é possível que a gente tenha um par enantiomérico, né? Quando eu tenho um carbono quiral, eu tenho um par enantiomérico. E quando eu tenho dois carbonos quirais, eu vou ter 4 pares enantioméricos, né? Aqui eu vou ter, ó, observem aqui, se vocês acompanhar, o par 1, o Ca e Cb, eu vou ter 2D e 2 Ls, né? Do Ca e Cb. E aí no par 2 eu vou ter do Ca, Cb eu tenho D, do Ca eu tenho D e do Cb eu tenho L. E do Ca eu vou ter uma configuração L e do Cb eu tenho uma configuração B, né? O que quer dizer? Do Ca eu tenho um D e um L, né? E do Cb eu tenho um D e um L, ok? E por aí vai, né? Aqui, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa aula, né? Se vocês quiserem resolver os exercícios, fiquem à vontade, viu? Eles estão aqui, eu vou montar uma lista de exercícios para vocês depois no caderno, no próximo caderno. Esse é o conteúdo do próximo caderno. Esse e o outro do capítulo 2.